Olá, irmãos, como vão? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você estiver me assistindo, obviamente, mas de qualquer forma, desejo que vocês estejam bem, com saúde, com alegria no coração, com paz na alma. Obviamente, todos estamos vivendo certas dificuldades, o mundo está vivendo dificuldades. Temos aí novamente chuva incomodando Petrópolis, incomodando Angra dos Reis, incomodando vários lugares, mas Deus sabe todas as coisas. Se Ele entende que isso é necessário, nós temos mais que compreender, porque é a vontade de Deus. A chuva não vem por vontade de Satanás, não, nem por vontade dos homens. A chuva vem pela vontade de Deus. Os homens é que tem estragado as coisas, atingindo a atmosfera de uma tal maneira que está tudo descontrolado. Antigamente a gente divisava bem o verão, o inverno, o outono, primavera. Hoje é difícil, Mas a verdade, irmãos, é que nós estamos caminhando para o fim dos tempos. Nós estamos vivendo o princípio das dores. Deus tenha misericórdia de nós. Nós temos que viver, ler a palavra, ouvir a palavra, cantar a palavra com hinos, com louvores e vivermos com a alegria de saber que um dia vamos morar na cidade celestial. Haveremos de habitar as mansões celestiais, os céus, e ali com Jesus Cristo reinaremos para sempre. Ali não há dor, não há sofrimento, não há tempestades, não há maremotos, não há guerras. Todos os seus servos espalhados pela face da terra, todos os seus filhinhos, os seus escolhidos, estarão ali vivendo na mais perfeita paz e harmonia. E é isso que almejamos, porque só tem duas vertentes. Ou vamos viver assim, ou vamos viver no inferno, na ausência total de Deus, com dor, sofrimento o tempo todo, agonia. A palavra de Deus diz que haverá dor e ranger de dentes, com choro, com arrependimentos, com tristezas. Muitos desejarão se matar, não conseguirão, porque será vida eterna, tanto para os céus, como o inferno também será eterno. Podem compreender isto? Ok. Vamos à palavra de Deus. Nós, a semana passada, iniciamos no Sermão do Monte, lemos os 3 primeiros versículos das bem-aventuranças. Essa palavra se encontra em Mateus, começa em Mateus capítulo 5. Vamos hoje dar continuidade, lendo, nós já lemos os primeiros 6 versículos, vamos ler mais 6. Portanto, capítulo 5 de Mateus, do versículo 7 ao 12. Diz assim a palavra de Deus. Prestem muita atenção. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. E ele termina dizendo assim no versículo 12: alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos fazer uma breve oração. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça em reverência ao Senhor.
Querido Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, estamos te agradecendo pelo teu amor, pela tua misericórdia, por mais esses dias de vida que nos tens concedido, pela saúde, pela paz, acima de tudo pela salvação da nossa alma. E agora, Senhor, por esta oportunidade de darmos uma palavra, uma reflexão apenas para os teus filhinhos que estão do outro lado do vídeo. E se algum que ainda não te conhece estiver ouvindo também, seja hoje ricamente abençoado, iluminado por ti, para abrir o seu coração e receber a ti, Jesus, como Senhor e Salvador. Obrigado, Pai. Usa-nos com teu Espírito. Inspira-me com a unção do teu Espírito para falar. E com a unção do teu Espírito, ó Pai, traduz para os teus filhinhos aquilo que tu queres dizer. Peço isso, agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, meus amados, como eu disse no início, repito, nós estamos falando sobre um sermão que é chamado Sermão do Monte, foi-lhe dado esse nome porque foi um dos sermões um dos mais importantes que Jesus proferiu, e foi na encosta de um monte. Ali ele sentou-se, chamou os seus discípulos, mas obviamente começou a ensiná-los e tal, mas obviamente a multidão que o seguia não o deixou. E o cercou também. E ficaram todos ali à sua volta, ouvindo as suas palavras. E nós começamos a falar a respeito das bem-aventuranças, como ele também começou pelas bem-aventuranças. Nós já falamos sobre o versículo 1 ao versículo 6 e já explicamos o que significam essas bem-aventuranças de Jesus. Mas hoje vamos prosseguir, agora no versículo 7. Prestem muita atenção porque é muito importante. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Deus não deixa passar nada que você faça em seu nome, que você faça cumprindo a justiça do reino de Deus. Tudo que você faz de bom, Deus honra. Compreende isso? Tudo que você faz de bom e agradável a Deus, Deus honra. Nos momentos propícios, Ele te dá um troco, no bom sentido da palavra. Então, amados, se somos misericordiosos com os nossos semelhantes, fatalmente o Senhor também terá misericórdia de nós. Tem uma parábola em que um homem perdoa a dívida do outro, uma grande dívida, mas o outro não perdoou ao seu devedor uma pequena dívida, não foi misericordioso, e cobrou e quase enforcou ele com as mãos, mandou prender até que pagasse a dívida. Aí aquele que tinha perdoado a grande dívida, chamou ele e disse para ele: você não deveria ter feito como eu te fiz? E entregou aos verdugos para sofrer, para ser açoitado. O inverso é o que está falando aqui. Se você tiver misericórdia com outros, você se torna para Deus algo também da sua misericórdia. O versículo 8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Você pode compreender isso? Agora, quem são os limpos de coração? São aqueles convertidos ao Senhor Jesus, que procuram viver com dignidade. As pessoas salvas, as pessoas justificadas por Cristo, devem permanecer, por assim dizer, ou viver com dignidade, sem julgamentos dos outros, pensando besteiras, pensando isso e aquilo, sem murmurações. Ele tem que compreender que todas as coisas que Deus nos propicia
são para o bem nosso. Tudo acontece para a nossa edificação. Seja coisa bonita, seja feia, que veio até nós, veja, no fim seremos abençoados. Porque a palavra de Deus diz isso, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que temem e amam a Deus. E se você é uma pessoa que pensa com sinceridade, com pureza de coração, procurando olhar o melhor nos outros, não é o pior, porque defeitos todos têm. E cada um precisa corrigi-los. Mas nós não somos encarregados de fiscalizar os defeitos dos outros, não. Deus vai agir. Então, veja bem, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Pessoas que agem assim, percebem Deus na sua vida. Esse verão a Deus não quer dizer que você vai enxergar com os olhos de Deus, porque Deus é um Espírito. Não se enxerga. Se você quer conhecê-lo pessoalmente ou fisicamente, pense em Jesus. Jesus foi a figura de Deus no sentido humano. Mas nós não vamos ver com os olhos, mas vamos senti-lo de tal forma nas nossas vidas que é quase como se o víssemos. É como aquela noite escura, tão escura que parece que você apalpa a escuridão. Pode compreender isso? Jó, certa feita, disse para Deus em oração que antes o conhecia de ouvir falar, mas agora o tinha visto. Será que ele viu com os olhos físicos? Não. Ele o sentiu na sua vida. Ele percebeu Deus na sua vida. E é assim que acontece com aqueles que andam em santidade na presença de Deus. O versículo 9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Por que serão chamados filhos de Deus? Porque só os filhos de Deus têm a verdadeira paz. E só eles podem proporcionar paz a outrem. Só eles podem pregar o Evangelho da paz. Só eles podem viver o Evangelho da paz. Só eles podem temperar o ambiente como se fossem o sal da terra e são. Só eles podem ajudar a iluminar o ambiente, porque somos a luz do mundo, luz de Cristo refletida em nós. Então esse versículo é muito importante, que diz: bem-aventurados os pacificadores. Mas quem são os pacificadores? São os que também têm paz. Eu não posso dar uma coisa que eu não tenho. Há quem minta, há quem engane, há quem finja, mas isso não é para nós. Nós temos que ser sinceros, temos que ser honestos. Em todas as situações, nós precisamos gerar paz. E a verdade às vezes dói, mas traz a paz. Muita gente às vezes já deve ter ouvido dizer assim: e mesmo que seja ruim, mas eu quero saber a verdade. Porque a verdade traz paz ao coração. Mas só aqueles que têm paz podem gerar paz também. Amém, queridos? Podem compreender isso? E aí vem o versículo 10. Olha que coisa maravilhosa. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Que justiça é essa? Será que nós naturalmente somos justos? Não. Nós somos, quando nos convertemos ao Senhor, somos justificados por Ele, junto a Deus, por Cristo, junto a Deus, por causa da sua morte na cruz. Porque Ele morreu ali para limpar os nossos pecados. A sua morte na cruz, veja bem, gerou perdão para nós, quando obviamente arrependidos o recebemos e confessamos os nossos pecados. Seu sangue foi aspergido
para nos remir dos nossos pecados. E por isso, fatalmente, somos justificados em Cristo. Agora, é uma coisa muito importante você saber, porque deles é o reino dos céus. Por que deles é o reino dos céus? Porque eles foram justificados em Cristo. E quando eu digo eles, eu digo nós. Nós que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador. Veja bem. Mas somos perseguidos por causa da justiça, por quê? Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 11, fala da vergonha da cruz. Fala a respeito, vamos dizer assim, da vergonha na cruz do Calvário. Jesus submeteu para poder nos salvar. O que acontece? Simplesmente, essa vergonha está refletida em cada cristão. O inimigo tem raiva de nós. O Evangelho é vergonha para os que não creem, mas para nós que cremos, não. Para nós que cremos, é motivo de honra e de glória. Para Jesus que morreu na cruz, é motivo de honra e glória. Mas há um escândalo. A Bíblia fala num escândalo, houve um escândalo ali. E é dentro desse escândalo que nós, infelizmente, sobrevivemos. Podem compreender isso? Me perdoem porque estou sendo chamado aqui, esqueci de desligar o telefone. Então, meus queridos, prestem bem atenção. A vergonha da cruz acompanha aquele que vive pela cruz. E nós somos servos de Deus, salvos pela sua morte na cruz. E fatalmente, essa vergonha nos acompanha. Para prosseguir, bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Somos bem-aventurados quando perseguidos por Cristo, quando perseguidos por causa do que Cristo fez, não é perseguidos por Cristo. Somos perseguidos pelo mundo, pelo inimigo, por causa do que Cristo fez. Então, quando ele diz aqui, bem-aventurados são vocês, quando por minha causa, ou seja, por causa do Evangelho, por causa do sacrifício dele na cruz do Calvário, os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem mal contra vocês. É se eles disserem mal mentindo. Porque se eles disserem mal sendo verdadeiros, é porque nós não estamos bem. É porque nós não estamos em comunhão com Deus. Então é bom que estejamos sempre em comunhão e em paz com Deus, para que quando alguém fale de nós, seja mentira. Podem compreender isso? A Bíblia é muito séria nessas coisas. A palavra de Deus diz assim, a ninguém devais alguma coisa a não ser o amor. Você sabia que tem crente caloteiro? Isso é um perigo. Só que esses verdadeiramente não são convertidos. Mas o convertido ao Senhor, ele vive com dignidade, ele vive em santidade, ele procura fazer o bem e simplesmente, veja como é que diz a palavra, se alguém falar mal dele, está mentindo. Amém? E por último, versículo 12, diz assim, alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Os crentes têm, alguns crentes, claro, têm a mania de dizer, mas tudo só acontece comigo, tal. Não. Os profetas sofreram no passado, os apóstolos. A morte da maioria dos apóstolos foi coisa terrível. Pedro foi crucificado cabeça para baixo, teve apóstolo que foi cozinhado em panela de azeite fervendo. E coisas piores aconteceu. Ora, o que nós estamos sofrendo aqui hoje é café pequeno perto do que os verdadeiros apóstolos do passado sofreram. E os profetas também. Mas nós somos os profetas de hoje.
Nós que pregamos o Evangelho, somos os profetas de hoje. Nós que servimos a Deus, somos os perseguidos de hoje. Mas ele diz, bem-aventurados. Ele diz, olha só, alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Você tem que pensar nisso. Nada do que sofremos aqui é tão importante quanto o que vamos gozar nos céus. O prazer que teremos de habitar os céus e viver ali por toda a eternidade supera todo e qualquer sofrimento nesta terra. E é bom compreendermos isso, amados, antes mesmo de sairmos por aí reclamando da vida, sairmos por aí nos queixando, sairmos por aí lamentando. Não lamente. A vida está difícil? Está. Para uns está mais branda, por qualquer circunstância, não vamos julgar por quê. Mas Deus sabe. Existem os seus motivos. Mas uma coisa é certa. Se somos de Deus, nenhum mal inimigo poderá nos fazer. Tudo que possa chegar até nós é por permissão de Deus. E quando Deus permite, Ele tem os seus motivos. Não estamos julgando nem condenando, estamos explicando. É importante que saibamos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que vivem e temem a Deus e que são chamados segundo o seu poder. Então o que é importante? É viver na presença de Deus. Porque se vivemos na presença de Deus, se o adoramos em espírito e em verdade, se buscamos fazer a sua vontade, se andamos nos caminhos do Senhor, fatalmente os acontecimentos sobre nós serão para o nosso bem. Você pode compreender isso também. Entenda isso. E estenda essa explicação a outros. Fale de Jesus. Fale como Deus é maravilhoso. Fale como é maravilhoso ser um cristão. Viver uma nova vida. Andar na presença de Deus. Em vez de ajuntamentos ruins, vivamos na presença do Senhor. Ajuntemo-nos na casa do Senhor para o adorar. Deus gosta disso. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu sei que uns têm mais dificuldade que os outros, mas mesmo ausente, ame os seus irmãos e sinta-se amado por eles, porque somos todos filhos de um só Deus. Vivemos debaixo de uma só fé, de um só Senhor e de um só Salvador. E que Deus nos abençoe, nos ajude e nos oriente. Vamos fazer uma oração para encerrar. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, nos voltamos a Ti em oração. Novamente agradecidos, sempre agradecidos. Mas também, Senhor, agradecidos por esse momento propício onde podemos falar aos Teus filhos. E espero, Senhor, que a Tua palavra, saída pelos meus lábios, leve paz à vida, ao lar dos Teus filhos. Abençoa, Senhor, grandemente, porque se não for assim não terá nenhum proveito. Portanto, Senhor, unge esses ouvintes que estão tendo agora conhecimento desses assuntos. Sê com eles para os abençoar e os guardar. Dá-lhes saúde, dá-lhes paz, orienta-os em todos os seus caminhos. Pai Santo, que a graça do Teu Filho Jesus, que o Teu amor, a comunhão com o Teu Santo Espírito, esteja sobre cada um dos Teus filhos nesta hora e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.